Hoje nós vamos falar sobre dicas de estudo, não só para quem está ali se preparando para concurso público ou exame de ordem, mas também para qualquer estudante que queira melhorar a sua performance na memorização de conteúdos. Meu nome é Alex Salim e aqui no canal nós falamos de direito, sobretudo direito penal. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. E também, se você puder, faça comentários para que eu possa aprimorar a qualidade dos vídeos. Então, vamos aí para mais essa exposição. Então, aqui tá, né? Vamos falar sobre dicas de estudo. Aqui as minhas redes, para quem quiser seguir. E antes da gente iniciar propriamente aí a parte das dicas, eu gosto muito desse conceito, né, do Ikigai, né, é um termo japonês que ele, de forma simples, né, ele significa qual a razão, por qual motivo, o que me leva, o que me motiva a todos os dias levantar da cama e buscar o aprimoramento pessoal, trabalhar, estudar, enfim, as atividades que nós desenvolvemos diariamente. Qual é essa motivação, né? Então, aí a gente consegue visualizar, né, alguns indicativos. Eu acho muito importante que a gente faça essa reflexão para encontrar de fato o nosso caminho, né? O nosso lugar no universo. Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, né? O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, e você tem que encontrar o seu lugar aí no universo, onde você vai ter a maior potência, né, de agir. Então, vamos aí, vou colocar alguns fundamentos, né, ou melhor, ensinamentos que a gente deve observar para poder aprimorar os estudos. E, obviamente, não fui eu que desenvolvi isso, são ensinamentos do professor Pierluigi Piazzi, né, o grande professor aí de cursinhos, de escola, e ele coloca esses 7 pilares, né, esses 7 ensinamentos. Então, o primeiro deles aí, olha, não desista de aprender diante da dificuldade. É muito comum, quando nós encontramos a primeira dificuldade no caminho, já pensar em desistir daquele objetivo. Eu trabalho, tenho que estudar, chego cansado, etc. Então a gente tem uma tendência a sempre colocar ou amplificar os obstáculos que aparecem para desistir do objetivo. E infelizmente muitas pessoas boas acabam ficando pelo caminho em razão disso. Então não desista, né? A gente tem que estar sempre ali, mesmo quando tem dificuldade de horário, precisa trabalhar, enfim, tem filho, tem um monte de responsabilidade, mas é importante não se intimidar com isso e seguir adiante. O segundo ensinamento, então, é que a gente aprende aos poucos, né? Então a gente deve... Não existe fórmula mágica. Ainda não dá para fazer um download, né, no nosso cérebro direto de todo o conteúdo que a gente precisa. Então a gente tem que fazer aí o planejamento para o estudo, né? E isso vai acontecendo aos poucos, a absorção acontece de maneira gradual, né? Então, o terceiro ensinamento, estude menos e aprenda mais. Então, na verdade, esse ensinamento ele está indicando o seguinte: é muito melhor a qualidade do que a quantidade do estudo. Então, eu vejo muitos alunos que acabam, eu estudo 10 horas, eu estudo 12 horas. Aí quando você vai observar, ele passou a maior parte do tempo batendo papo ou nas redes sociais, quando na verdade ele deveria estar ali, se ele estivesse dando 1 a 2 horas com muita qualidade, ele teria uma performance muito melhor do que o auto-engano, né? Eu tenho muitas horas para estudar, mas está ali estudando, pensando na praia, pensando no clube, pensando em alguém, e ao invés de estar focado no que realmente interessa, né? Naquele momento que é estudar. Então, isso é muito importante. A qualidade, né? Às vezes é muito mais importante que quantidade, né? O quarto ensinamento, né? Aula. A aula serve para a compreensão. A aula serve para entender. A aula não é ferramenta de estudo, ela é uma ferramenta de compreensão. Então, quando eu não entendo sozinho um conceito, quando eu não consigo compreender ali um elemento da matéria, aí o professor está ali como uma ferramenta de explanação. Ele vai ajudar a pessoa, o aluno, a compreender um conceito que ele não está conseguindo absorver sozinho. Agora,
aprendizado realmente é uma tarefa solitária, como diz o quinto ensinamento aqui, ó. Aprenda a estudar sozinho, né? Estudar, infelizmente no Brasil, nós temos muitos alunos e poucos estudantes. O que isso significa? A maioria das pessoas vai para a escola, vai para a faculdade, fica ali pensando só em tirar nota, quando na verdade ele deveria fazer a retenção do conteúdo. Então, estudante é diferente de aluno. Então, o estudo é uma tarefa solitária, é uma tarefa que é complicada, né? Ela não é fácil, porque da mesma maneira que alguém vai para academia para ganhar músculos, levanta peso e faz dieta, enfim, existe um sacrifício naquilo ali. Estudar também exige sacrifício, porque a gente tem que manter foco, né? E é uma atividade solitária. Então olha lá, o sexto ensinamento, muito relevante, desenvolva o aprendizado ativo, ou seja, é muito importante utilizar a plenitude dos sentidos. Por exemplo, escrever, fazer resumo, fichamento daquilo que você está estudando é uma utilização de sentidos. Você vai estar estimulando de forma motora áreas do cérebro para fazer a retenção do conteúdo. E a sétima, né? Gosto pela leitura. Bom, isso aqui, vem aqui para mim, não tem como você desenvolver a retenção do conteúdo se você não gosta de ler. Mas não é aquela leitura rasa ali, né, como a gente muitas vezes faz ali, estou passando a mão aqui na rede social. Eu estou falando da leitura com foco, prestando atenção. Então, gosto pela leitura é fundamental para que o aluno, né, ou que o estudante, melhor dizendo, ele consiga aprofundar e fazer a retenção do conhecimento que ele está tendo contato. Então, leitura, isso serve para qualquer área. Eu falo aqui de direito, né, principalmente para quem é estudante de direito, mas isso serve para qualquer área do conhecimento humano. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa, né? Olha só. Desejo versus compromisso. Desejo versus compromisso. Desejar algo, todo mundo deseja. Eu desejo ser juiz, eu desejo ser promotor, eu desejo ser médico, eu desejo ser um engenheiro muito bem sucedido, trabalhar numa grande empresa ou inventar algo novo, patentear, enfim, desejo, né? Desejo. Mas e compromisso? Né? Desejar, muita gente deseja. Agora, se comprometer com aquele objetivo, se comprometer em alcançar aquele desejo, aí é o diferencial. Porque compromisso exige sacrifício. E nem todos estão dispostos ao sacrifício. Ao sacrifício de muitas vezes abrir mão de tempo de lazer, de tempo com a família, de tempo com a pessoa amada, de tempo com amigos, né? E estudar, se preparar para uma prova, para um concurso, para um vestibular, enfim, seja uma prova de línguas, seja qual seja o seu desejo, o seu objetivo, isso com certeza vai implicar em compromisso, e compromisso significa abdicar de coisas, significa sacrificar eventualmente algumas coisas, né? Então, voltando para cá, falo aqui, né? Existe a pirâmide do aprendizado, existem críticas a ela, mas em geral, o que ela mostra para a gente? Que o aprendizado, né? 10% do aprendizado vem da leitura. Quando nós ouvimos, isso já aumenta para 20%, né? Então, a gente vai associando leitura com escutar, com ver. Então, o visual, né? Eu, por exemplo, tenho uma memória visual muito potente. Então, para mim, observar, ver alguém falando, né? Uma palestra, uma aula, para mim é muito importante. Minha capacidade de retenção é muito grande. Olha lá, ver e ouvir, né? 70%, já amplia para 70% aí o aprendizado quando você interage, olha lá, conversar, perguntar, repetir, relatar aquele conteúdo. Olha lá, salta para 80% a retenção quando você escreve, interpreta, traduz, expressa. E a técnica mais eficiente para você conseguir reter conhecimento é você explicar para a outra pessoa, explicar para o espelho, explicar para o gravador, para a parede, para o seu cachorro, enfim, você explanar aquele conteúdo, fazer resumos, né?
fazer resumos estruturados, né? Então 95% aqui a performance de aprendizado quando você agrega, né, essas ferramentas, sobretudo depois de você passar por todas elas aqui, ler, escutar, ver e ouvir, etc, conversar, escrever, quando você explana para alguém, aí a retenção vai aumentar muito, né? Vai aumentar muito. Aí vem orientações básicas, né, para a gente poder estudar. Então, método de estudo e memorização. Mais adiante eu vou falar de algumas formas, né, que auxiliam muito a gente a memorizar. Olha lá, o ambiente de estudo. É muito importante que a gente estude num lugar bem iluminado, silencioso, confortável, né? Isso é fundamental para ampliar aí, para performar, melhor, né, o seu aprendizado. Então, um lugar limpo, um lugar com a temperatura ambientada, silêncio, sem interrupções, desligar o celular, né? O celular é uma praga, fica fazendo ali vibrando, ou o barulho de notificação, você já fica curioso, ansioso, né? E então isso é muito ruim. O terceiro aspecto é o plano de estudo. Também vou falar mais adiante de formas de planejar, né? Estruturar horários, etc., mas planejamento, né, é fundamental. A distância de distrações, eu acabei comentando, antecipei, mas está aí, né? Vamos falar do método Pomodoro já, né, de como ampliar aí a nossa capacidade de retenção através de estímulo de acetilcolina, etc, né? E ali, a última dica é cuidados com a saúde, né? Não adianta nada. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu quando fiz a prova para a Polícia Federal, né, fui passando ali nas fases, quando chegou a prova física, né, eu fui lá para a Universidade de São Paulo, para a USP, para fazer a prova, e na minha frente, né, tinha um candidato, ele era o primeiro colocado nacional em nota, e ele foi fazer a prova física. Mas ele descuidou da parte física, porque a prova da polícia, né, você tem ali o exercício físico, pelo menos lá quando eu fiz, a Polícia Federal era uma prova bem exigente. E, enfim, ele chegou ali e não conseguiu fazer uma barra, né? Então, o que aconteceu? Ele reforçou muito a parte dos estudos, tal, mas ele descuidou da parte da alimentação, da parte da atividade física, sobretudo num concurso que exigia, uma das etapas da prova era justamente isso. Mas ainda que a prova que você vai fazer ou para aquilo que você está se preparando, estudando, não tem a parte física, mas faz parte também de um bom aprendizado, de uma boa performance, uma boa alimentação, atividade física regular, tudo isso é muito importante. Então vamos voltar aqui para a lousa, né? E vamos analisar aí. Olha só, esse ensinamento novamente do professor Pierluigi, né? Ele dizia o seguinte: aula dada, aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. O que isso significa? Significa que a grande retenção ela acontece quando depois de você ter a explicação do conteúdo, você vai fazer aquela atividade solitária de apreender o conteúdo. Então, teve a aula, vai chegar em casa ou vai para a biblioteca, vai sentar com o seu material ali, as suas anotações, vai abrir um livro para complementar e aí você vai reforçar aquela explicação que você teve do professor no dia da aula. Se você deixar para fazer isso um mês depois, 10 dias depois, uma semana depois, já caiu muito a possibilidade de você reter aquele conteúdo por um longo prazo, de fato ele ficar sedimentado ali com você, né? Então, ele dizia o seguinte, que na aula a gente entende, como eu já falei, né? Olha lá, na aula a gente vai entender o conteúdo. No estudo, na atividade solitária, aí a gente aprende, né? E existe um terceiro elemento fundamental para que o conhecimento grude, cole lá no seu cérebro, né? Que é o sono, né? Dormir bem depois de você ter a aula e no mesmo dia fazer o estudo, o sono, né, é fundamental, é o amálgama, é a massa, é o cimento, é o que vai fazer com que aquele conteúdo fique fixado ali no seu cérebro para sempre. Eu tenho duas formações, eu sempre falo isso,
né? Eu sou graduado em fisioterapia e em direito e até hoje, né, todos os termos da fisioterapia, toda a parte de anatomia, fisiologia, está tudo vívido na minha cabeça. Né? Claro, eu não atuo há muitos anos, mas aquela informação continua lá. Por quê? Porque eu fiz um estudo adequado, um estudo com esforço, né? Eu tinha o sono logo depois, então eu assistia a aula, eu fazia as minhas revisões, os meus fichamentos, então eu segui o roteiro e isso garantiu com que eu fizesse a retenção aí para sempre do conteúdo, né? Então tá aí, né? Olha só, né? O esqueminha aqui, né? Do sono, né? Tem estudos demonstrando que você amplia, aumenta em 40% a retenção do conteúdo depois que se você depois de estudar, você tiver uma boa noite de sono, porque aí o sistema no cérebro, né, ele vai funcionar adequadamente para que as sinapses ali, elas sedimentem aquela informação para longo prazo, não aquela memória de curto prazo, que é quando alguém te dá um número de telefone ali, algumas horas depois você não lembra mais. Não, você tem que fazer com que a informação fique na memória de longo prazo, né? Então o sono aí é fundamental, né? Dormir bem é fundamental. Então olha só, né? Os tipos de memória, né? Os tipos de memória, vamos dar uma olhada nisso. Olha só o conceito, né? É a faculdade psíquica com a qual conseguimos armazenar e recuperar informações e fatos no cérebro. Isso acontece por meio de conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. É aquilo que eu estava falando, né? Ou eu tenho aquela memória de curto prazo, aquela informação que eu preciso ali rapidamente, ou eu vou jogar isso para uma memória de longo prazo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. O nosso cérebro, ele é formatado por toda a nossa ancestralidade para economizar energia. Ele sempre economiza energia. Aliás, o esquecimento faz parte desse sistema, porque senão nós enlouqueceríamos se nós lembrássemos absolutamente de todos os estímulos que nós temos durante o dia. Então, o cérebro ele descarta grande parte disso. Por isso que memorizar e guardar exige um esforço tão grande, porque ele acaba contrariando o próprio mecanismo de funcionamento do cérebro. Ele tende a guardar só aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência, porque ele quer economizar energia, né? Então, por isso que estudar e reter é tão esforçado. E aí, vamos falar aí, olha só, dos tipos de memória, né? Memória processual, memória visual, memória episódica, memória topocinética, memória semântica. Olha só, é a que guarda palavras, raciocínio e o sentido das coisas, né? Essa daqui, né, é importantíssima para a gente. Da mesma maneira que a visual, na verdade todas, né? Mas o estudo, quando a gente estiver estudando, nós vamos lidar com praticamente todas essas memórias, principalmente a semântica, que é a utilizada para a gente fazer a retenção aí do conteúdo estudado, né? Então tá aí os tipos de memória. Olha lá, técnicas de memorização, né? São métodos que nós podemos usar, um ou outro, ou vários, né? E depende de quanto tempo você tem. Olha lá, os flashcards, né? Cartões com perguntas e respostas. Então, você faz o questionamento e depois tem a resposta ali, né? Pergunta e resposta. Depois eu vou falar mais um pouco sobre a questão de resolver questões mais adiante ali. Mas perguntas e respostas, né? Os famosos acrônimos, né? Ali, ó, tô colocando aqui para quem é da área do direito, né? O LIMP, né? Os princípios da administração pública, LIMP, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Olha aí, ó, o LIMP, né? Por exemplo, no direito penal nós temos o SECA, no conflito aparente de normas, né? O princípio da subsidiariedade, ó, SECA, subsidiariedade, especialidade, consunção, alternatividade, SECA. Então, a utilização de acrônimos é uma ferramenta, né? É uma ferramenta potente também para que a gente faça a memorização. Então, os acrônimos, né? Mapas mentais, mais à frente eu vou mostrar um mapa mental ali como fazer. Mapa mental é muito eficiente também. Você põe ali no centro, né, o tópico da matéria, dolo, por exemplo. Você vai estudar dolo, né? Vai estudar sistema cardíaco, né?
Por exemplo, vai estudar na engenharia resistência de materiais. Esse é o tema central. E aí você vai construindo um mapa mental, já vou mostrar já já. Resolução de questões é um método muito potente, né, de memorização, principalmente para quem lida com conceitos abstratos, como é o direito, né? Aqui no direito nós falamos de dolo, de culpa, de preterdolo, mas são ficções. Nós é que construímos esses conceitos de forma imaterial, de forma abstrata, né? Então, quando a gente resolve questões sobre isso, aí sim eu vou ter um ganho de memorização muito grande, muito grande. Olha lá, resumo, né? Resumo feito à mão. Aquela história. Ah, professor, mas eu gosto de usar o computador para fazer minhas anotações. Tudo bem. Só que você está jogando do teclado pro HD do computador. E quando você escreve, você está jogando pro seu HD, pro seu cérebro, né? Guarde isso. Olha lá, método de associações, né? Fazer associações do conteúdo com coisas, né? Isso é muito potente também. Autoexplicação, olha lá, que eu tinha falado antes. O top, né? 95% de retenção de conhecimento é quando você faz a autoexplicação ou você explica o conteúdo para alguém. Isso, de fato, é uma ferramenta muito potente de memorização. Só vou tomar uma água aqui enquanto vocês olham aí, né? Fiquem contemplando essas técnicas. Vamos seguir então. Olha aí o mapa mental, né? Então, aqui no centro, ó, eu coloco o tema principal e aí eu vou puxando as perninhas, né, do mapa com subtópicos relacionados ao tópico principal, de maneira que num único card, olha só, numa única tela, num único fichário, numa única folha, eu consiga resumir tudo que é relevante a respeito do tópico princípio da insignificância. Isso aqui é muito importante para algo que nós vamos ver mais adiante sobre as revisões que a gente deve fazer, né? Então, o desenvolvimento de mapas mentais, né? O mapa mental é uma ferramenta muito interessante para as revisões depois, você fazer esse esquema de aranha aí, colocando, né, todos os elementos principais relacionados àquele tema que você está estudando, né? Então olha aí, ó, uma técnica também que muitas pessoas usam, chamada de palácio da memória, né? Na verdade é você contar histórias, é você contextualizar, né, um tema dentro ali de um ambiente que você imaginário, né, como se fosse um castelo, né? Então você vai contando uma história, colocando os elementos que você quer memorizar da matéria que você está estudando dentro dessa história, dentro desse castelo, dentro desse ambiente virtual na sua mente, até o ponto de você associar aqueles elementos que você quer memorizar com cheiro, som, cor, etc. E obviamente, quando você revisitar essa história que você criou dentro deste ambiente, você automaticamente vai lembrar daqueles conceitos que você precisa no momento da prova, no momento de uma avaliação, no momento de uma entrevista, enfim. Isso aqui é uma técnica muito potente, né? A técnica Feynman, né? Então, ela consiste em você escolher um assunto para estudar, você vai escrever tudo aquilo que você sabe já, né? Já conhece sobre aquele assunto, aí você vai perceber as falhas, né? Você vai, tô falhando aqui, ali e acolá, aí você vai estudar só as falhas, né? Só as falhas, porque aquilo que você já sabe, você não precisa perder tempo, você já conhece, e aí depois você vai simplificar novamente aquela informação, aquele conteúdo, pode ser no mapa mental, pode ser num fichamento. Então, primeiro escolhe assunto, procura colocar no papel aquilo que você já sabe, né? Verifica as falhas, estuda só o que você errou e aí simplifica em fichamento, em mapa mental, para você poder depois fazer a revisão. É uma técnica muito interessante. Alguns chamam de técnica de videogame, a terceira, né? Que nada mais é do que a técnica de repetição. Né? Olha só, vem pra mim. Quando a gente joga videogame, você tem ali o esquema de fases. Quando é que você consegue passar da fase 1 para a fase 2? Depois de você ter errado várias vezes na fase 1.
É natural que isso aconteça. Aí você vai memorizando quais são os caminhos, qual é a velocidade, como é que eu tenho que agachar, pular, saltar, desviar do obstáculo, ou seja, ou do tiro, enfim, dependendo do game que você está ali desenvolvendo, jogando. E você vai memorizando o atalho, o caminho, a saída. Estudar é a mesma coisa. Na medida que você vai repetindo aquele conteúdo, nós vamos falar já já de revisões, né? O caminho vai ficando mais claro para você, né? Por onde ir, por onde acessar o conhecimento vai ficando mais claro para você, e aí a mágica acontece, você vai ver. Então, seguindo aqui, né? Aqui eu criei uma lista, né? Quando eu me preparava para concursos públicos, né? Primeira coisa aqui é específico para concurso ou prova da OAB. Primeira coisa, a gente conheceu o edital, né? Muita gente vai para a prova sem nem saber o que está sendo cobrado, às vezes não sabe nem que cor de caneta tem que usar, né? Segunda etapa é fazer análise de provas anteriores, né? Estudar a banca, né? Como é que a banca cobra isso? A gente descobre analisando as provas anteriores. Como as questões, porque volta aqui para mim, veja só, o conteúdo ele tá lá, você vai estudar, você vai entender, você vai reter. Mas o mesmo conteúdo, ele pode ser cobrado de formas completamente diferentes. Então, falando em bancas, você pega a VUNESP, você pega a CESP UNB, você pega a Fundação Chagas. São bancas que têm formas completamente diferentes de cobrar o mesmo conteúdo. Então, a melhor maneira de você preparar para um determinado concurso é você, primeiro, ler o edital, saber qual é a banca, qual é a empresa, qual a banca que vai desenvolver as questões e se preparar focado no método daquela banca, né? O seu ganho de performance é muito maior, né? Olha lá, deixa eu voltar aqui então. Fazer o quadro de horário, né, divisão de matérias, é muito importante fazer esse planejamento. Quantas horas eu tenho por dia, quantos dias eu tenho por semana, distribuir as matérias, eu vou mostrar já já um quadro, né, distribuir as matérias por esse quadro para você ganhar em eficiência, né? Ganhar em eficiência. Olha, concursos que tem várias fases, leitura de texto na primeira fase, né? Leitura de material de apoio, jurisprudência relacionada, doutrina, né? Então, primeiro é a lei, eu primeiro preciso entender o texto de lei, aqui eu estou falando especificamente para o pessoal da área jurídica, né? Então, eu vou primeiro na fonte primária, que é a lei. Depois eu vou estudar jurisprudência e doutrina. Porque a jurisprudência e a doutrina, elas foram se formando com base no texto legal. Primeiro o legislador cria lá o texto, cria a lei, aí depois os tribunais e os doutrinadores vão se debruçar sobre aquela lei e vão construindo a ideia aí a respeito da lei, né? Olha lá, quadro resumo, né? Então esse é o roteiro que eu usava. Quadro resumo, fazer os fichamentos, né? A simplificação, os mapas mentais, né? Olha lá, repasse mental do conteúdo, contextualizar, mostrei técnicas, né? As revisões, já eu vou falar de revisão, né? Revisão rápida, revisão semanal, revisão acumulada do mês, né? Olha lá, elaborar perguntas sobre tema, quando a gente faz questionamentos sobre o tema, isso ajuda muito a memorizar. Olha lá, conhecimento significa entendimento e memorização. Falamos sobre isso, né? A aula a gente compreende, a gente entende. Aí aprender, reter é aquela situação solitária. Fazer exercícios sobre o tema, fazer simulados mensais, né? Pegar uma prova completa e fazer simulado daquela prova objetiva principalmente. Sentar num domingão e falar, bom, eu vou pegar uma prova e fazer ela inteira. No dia da prova, quantas horas eu vou ter? 3 horas de prova? 4 horas de prova? 5 horas de prova? Simula isso, né? Elaboração de redações sobre o tema. Vejam só o percurso, né? Quantas possibilidades a gente tem aí para poder memorizar um conteúdo, para poder alcançar um ótimo resultado de memorização e eventual aprovação numa prova, num concurso, num ingresso de mestrado, ou sei lá, numa entrevista de trabalho, seja lá o que você precise, né? Aqui, claro, estou falando muito mais para concurso público, mas isso aqui se aplica para todos esses aspectos. Bom, alimentação, né? Existem comprovadamente alimentos aí que ajudam, né, na parte de memorização, na produção dos hormônios e proteínas necessários para melhorar a nossa performance de memorização. Está aí, né, alguns alimentos que têm essa função, né,
de melhorar a performance do cérebro. Bom, método Pomodoro. Isso aqui é o seguinte, nós precisamos comprovadamente, tá vendo aqui, ó, como se fosse um videogame, né? A gente começa a estudar, a bateria está lá em cima, na medida que o tempo vai passando, a energia vai caindo até chegar aqui. Qual é esse limite de acetilcolina? Né? Olha aqui a sinapse, né? Isso aqui são dois neurônios, né? Ali a pontinha do neurônio fazendo a transmissão aqui da sinapse, né? Da informação. E aqui nós temos um neurotransmissor chamado acetilcolina, e é isso que vai diminuindo na medida que a gente fica muito tempo estudando. O ideal é que a gente faça uma pausa a cada 50 minutos. A cada 50 minutos faz uma pausa de 10 para que a barrinha de energia aqui, né, para que a acetilcolina ela recarregue. Mas existe esse método de 25 minutos, de pausa de 5 minutos a cada 25 estudados. Então você estuda 25 para 5, estuda 25 para 5, estuda 25 para 5. Então esse é chamado de ciclo Pomodoro. Aliás, existem até aplicativos, né, na Play Store que você pode baixar, que te auxiliam a fazer aqui o método Pomodoro. Ele fica emitindo ali alarmes, te lembrando que você deve fazer um intervalo para melhorar a sua performance de neurotransmissor, porque não adianta, vem para mim, não adianta. Isso está comprovado. Se você ficar muito tempo com foco, né, a tua performance de retenção vai caindo. Então, fazer esses intervalos periódicos. Eu não quero fazer de 25 em 25. Ok, faz um estudo de 50 minutos, dá uma parada, 5, 10 minutos ali, levanta, estica, tá, vai tomar uma água, senta novamente, outros 50 minutos. Vocês vão ver como isso vai aumentar muito a performance, né? Seguindo aqui então, aqui nós vamos falar de revisão, né? Hermann Ebbinghaus, lá em 1885, ele descobriu essa história de que a revisão, se você fizer 4 revisões do conteúdo que você estudou, você vai potencializar a retenção na memória de longo prazo. Então, por exemplo, vamos ver a linha azul aqui, ó. Você estudou, né? E não fez nenhuma revisão, olha como vai caindo depois de um mês aqui a quantidade, né, em percentual do que você vai conseguir reter a respeito daquele conteúdo. Vai praticamente zerar, né? Vai praticamente zerar. Olha só, vem para mim. Sabe aquele estudante que estuda só para prova? Né? É isso aqui que acontece. Como ele não fez uma retenção de longo prazo, muitas vezes ele estuda na véspera da prova só para ir lá e tirar nota. Erro a não cometer, né? Isso é uma bobagem fazer isso, porque você tem que estudar para ter o conhecimento, né? Guardar com você, levar para você, né? Então, se não faz a revisão, é isso aí que acontece, né? Então, olha, na medida que você vai fazendo a revisão, olha só, né, o gráfico mostrando que você consegue fazer a manutenção desse conhecimento por muito tempo. Então, isso vai ficar lá, vívido, latente, né, no teu cérebro por muito, muito tempo. E aí aqui, ó, trago outras curvas, né, mostrando a mesma ideia, ó lá, fim do estudo, 24 horas, uma semana, um mês, ó como vai caindo aqui o teu nível de retenção daquele conhecimento, né? Olha aqui, ó, agora, quando nós fazemos as revisões, ó lá, o que a gente faz? Aciona novamente a memória, aciona novamente a memória a segunda revisão, aciona novamente a memória a terceira revisão, e isso faz com que o conhecimento sedimente, né? Ó, novamente, para não ter, né, mais dúvida, olha aqui, ó, conhecimento, caiu, fez a primeira revisão, voltou, ele cai aqui para 70%, fez a primeira revisão, ó, ele está caindo para 80%, até que ele vai ficar num nível muito alto aqui de retenção no tempo, tá? Então, 4 revisões através de fichamento dos mapas mentais ao longo do mês daquele conteúdo vai garantir a você uma memória de longo prazo. Bom, aqui um exemplo, né, de quadro que pode ser montado para estudos, né? Então, você pega os dias da semana que você tem e você distribui as matérias que você precisa estudar pela quantidade de horas que você vai ter no dia. E aí cada um, né, vai analisar quanto tempo tem. Aqui eu estou pegando matérias de direito, mas isso se aplica a qualquer disciplina. Você está estudando aí, sei lá, medicina, então você vai distribuir anatomia, fisiologia, patologia, histologia, microbiologia, imunologia, enfim, na sua grade para você fazer os seus estudos dentro do tempo que você tem para isso, né? A distribuição de matérias, né? Aqui um outro quadro, ó, mais detalhado ainda, que você pode colocar,
né, a cada hora quais matérias você vai estudar, que dias você vai estudar. Então, é um exemplo só, cada um pode desenvolver o seu, de como como fazer o planejamento, na verdade, dos estudos durante a semana. Bom, caminhando aí para o fim, né? Eu gosto muito dessa imagem, porque a gente fala muito em sucesso, eu disse lá no começo, né, que desejo era diferente de compromisso. Então, para alcançar o sucesso, a gente tem que estar comprometido, tem que ter persistência, tem que ter disciplina. Olha o sacrifício aqui, né? Abrir mão muitas vezes de coisas legais, bacanas, né? A dedicação, a gente vai ter que ter um tempo de dedicação. Falhas vão acontecer. Nós muitas vezes não vamos alcançar o objetivo na primeira tentativa, né? Nós vamos errar. Muita gente acaba sendo eliminado, né? Tô falando de concursos aqui, prova oral, você passa por várias fases, chega na prova oral e é eliminado, mas novamente volta para cá na persistência até chegar lá no sucesso, no topo, né? Que é o seu objetivo, seja ele qual for, né? Eu quero alcançar línguas, eu quero ser aprovado na certificação internacional de inglês, TOEFL, eu quero aprender, enfim, sei lá, estou fazendo faculdade, estou fazendo um curso específico, quero aprender programação, não importa, né? A fórmula, tudo que eu falei aqui serve para qualquer área do conhecimento, né? Serve para basicamente qualquer área do conhecimento, né? Olha o nosso querido Albert Einstein aí, ó. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, com isso, eu me despeço aí de vocês. Mais uma vez, se você curtiu aí o conteúdo, dá uma força, se inscreve no canal, aciona sininho para receber notificações de novos conteúdos. Compartilha, muito importante fazer essas informações chegarem aí a mais gente, a pessoas que estão estudando, amigos, enfim, né? Compartilhem esses vídeos. Se puderem deixar comentários, eu agradeço, porque isso me ajuda a nortear, a balizar aí o conteúdo. Legal? Até uma próxima, então.